dia! Sereis santos, porque eu sou santo. Levítico, capítulo de número 11. Nossa reflexão de hoje será no capítulo 11 de Levítico. Ele tem 47 versículos e a recomendação de praxe é que você apanhe a sua Bíblia nesse momento e faça a leitura prévia do capítulo 11 de Levítico. Abra sua Bíblia aí agora nesse momento e faça essa leitura. Também você pode entrar em nosso blog site www.jamaisdesista.com.br e lá você vai encontrar a parte escrita dessa narrativa que irá ajudar você com gráficos, ilustrações e outros detalhes que serão importantes para um melhor aproveitamento desse momento. Levíticos capítulo 11. A ideia-chave desse capítulo, do capítulo 11, para mim está no verso de número 44. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. A ideia-chave do capítulo 11 está nesse versículo. Quem está ensinando o povo a comer e o que não comer, e da forma que comer, que deve comer, é o Senhor Santo. Nesse capítulo entraremos na parte 3, que trata da impureza e o seu tratamento, que vai do capítulo 11, verso 1 até o capítulo 16, verso 34. Essa terceira parte também poderemos dividi-la didaticamente para facilitar nossos estudos e nosso aprendizado em 5 outras partes. A parte 1, os animais imundos, que trata o capítulo 11, este capítulo. A parte 2, o parto, que fala todo o capítulo 12 de apenas 8 versículos. A parte 3, as doenças da pele e o mofo, que começam no capítulo 13 e terminam no capítulo 14, sendo que o capítulo 13 tratará da impureza causada pelas doenças de pele e pelo mofo, e o capítulo 14 tratará da purificação da contaminação causada pelas doenças de pele e pelo mofo. A parte 4 tratará dos fluxos em todo o capítulo 15. E a parte 5, o dia da expiação. O dia da expiação, todo o capítulo 16. Aqui nesse capítulo, Moisés, seguindo o que Deus falou, sempre é assim, em todo o Pentateuco, seguindo o que Deus instruiu, ele instrui os israelitas a diferenciar os animais puros dos animais impuros, ou limpos dos imundos, sendo que o cadáver de todos eles era considerado imundo. O princípio da divisão dos animais não era baseado em critérios científicos ou de saúde, mas por questões teológicas e princípios morais, principalmente ligados ao sangue. Para os israelitas, Deus deixou claro que não se comesse do sangue, porque o sangue é vida. Gênesis 9:4. Por exemplo, carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Levítico 17, verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação, e pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. E assim temos no verso 14 de Levítico 17, Deuteronômio 12, versos 23, Deuteronômio 19, verso 6. Em todos eles nós vamos ver que o sangue é vida. E os animais considerados imundos eram justamente aqueles que comiam sangue, ou que estavam se alimentando de cadáveres. Todos eles eram considerados imundos e impróprios também para os sacrifícios. Afora isso, parece também que a classificação seguia outro padrão, como uma certa violação da ordem natural de sua locomoção. Exemplo, criaturas aladas que andam,
ao invés de voar. O certo é que tudo isso está fortemente ligado à queda do homem. Eles também ficavam impuros até a tarde, porque os sacrifícios oferecidos ao pôr do sol restauravam a pureza de qualquer um que tivesse sido contaminado durante o dia. Deus desejava que a nação de Israel fosse uma nação santa, isto é, separada do mundo, como exemplo e como nação sacerdotal, servindo assim ao Senhor como nação de sacerdotes. Assim a santidade era exigida da nação, como também essa santidade é exigida de nós, os cristãos, que agora somos a nação santa de Israel hoje. Nós que ministramos ao mundo, ao nosso redor, a palavra de Deus que santifica o homem. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E por falar em santidade, acho oportuno expor nesse momento uma breve reflexão que nós encontramos no blog O Tempora O Mores. Recomendamos esse blog pela sua qualidade teológica. Para mim é referencial. Se eu tenho dúvida teológica sobre alguma coisa, eu tiro nesse blog O Tempora O Mores. E ele fala o que é santidade. Lamentavelmente, os escândalos ocorridos nas igrejas evangélicas vêm confirmar nosso entendimento de que em muitos ambientes evangélicos a santidade devida, a ética e a moralidade estão completamente desconectados da vida cristã, dos cultos, dos milagres, da prosperidade em geral. Uma análise do conceito bíblico de santidade destacaria uma série de princípios cruciais, dos quais destaco alguns aqui, diz o Tempora O Mores. 1. A santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Ser santo não é guardar uma série de regras e normas concernentes ao vestuário ou ao tamanho do cabelo. Não é ser contra piercing, tatuagem, filmes da Disney. Não é só ouvir música evangélica, nunca ir à praia ou ao campo de futebol. Não é viver jejuando e orando, isolado dos outros, andar de paletó e gravata. Para muitos, santidade está ligada a esse tipo de coisa. Duvido que essas coisas funcionem. Elas não mortificam a inveja, a cobiça, a ganância, os pensamentos impuros, a raiva, a incredulidade, o temor dos homens, a preguiça, a mentira. Nenhuma dessas abstinências e regras consegue de fato crucificar o velho homem com seus feitos. Elas têm aparência de piedade, mas não têm poder algum contra a carne. Foi o que Paulo tentou explicar aos Colossenses muito tempo atrás. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Colossenses 2, verso 23. Em segundo, a santidade existe sem manifestações carismáticas, e as manifestações carismáticas existem sem ela. Isso fica muito claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Provavelmente a igreja de Corinto foi a igreja onde os dons espirituais, especialmente línguas, profecias, curas, visões e revelações, mais se manifestaram durante o período apostólico. Todavia, não existe uma igreja onde houve uma maior falta de santidade do que aquela. Ali os seus membros estavam divididos por questões secundárias. Havia a prática da imoralidade, culto à personalidade, suspeitas, heresias e a mais completa falta de amor e pureza, até mesmo na hora da celebração da ceia do Senhor. Eles pensavam que eram espirituais, mas Paulo os chama de carnais. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. Não estou negando as manifestações espirituais. Creio que Deus é Deus. Contudo, Ele mesmo nos mostra na Bíblia que manifestações espirituais podem ocorrer até mesmo através de pessoas como Judas, que juntamente com os demais apóstolos curou enfermos e ressuscitou mortos. Mateus 10, de 1 a 8. No dia do juízo, o Senhor Jesus irá expulsar da sua presença aqueles que praticam a iniquidade, mesmo aqueles que tenham expelido demônios e curado enfermos. Mateus 7, de 22 a 23.
Em terceiro lugar, a santidade implica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós e em viver de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Apesar de regenerados e de possuirmos uma nova natureza, o velho homem permanece em nós e carece de ser mortificado diariamente pelo poder do Espírito Santo. É necessário mais poder espiritual para dominar as paixões carnais do que para expelir demônios. Interessante, né? E a julgar pelo que estamos vendo, estamos muito longe do estar vivendo uma grande efusão do Espírito. Onde as paixões carnais se manifestam, não há santidade, mesmo que a ortodoxia doutrinária seja defendida ardorosamente. Doentes sejam curados, línguas sejam faladas e demônios sejam expulsos. A Bíblia não faz conexão direta entre santidade e manifestações carismáticas e defesa da ortodoxia. Ao contrário, a Bíblia nos adverte constantemente contra a ortodoxia dos fariseus, contra os falsos profetas, Satanás e seus emissários, cujo sinal característico é a operação de sinais e prodígios, ver Mateus 24:4, Marcos 13:22, 2 Tessalonicenses 2:9, Apocalipse 13:13, Apocalipse 16:14. Quarto lugar, é mais fácil vencer o domínio de hábitos pecaminosos do que quebrar maldições, libertar enfermos e receber prosperidade. O poder da ressurreição, quando, contudo, triunfa sobre o pecado e sobre a morte. Quando sabemos que somos crucificados com Cristo, Romanos 6:6, nos consideraremos mortos para o pecado e vivos para Deus, Romanos 6:11. Não permitimos que o pecado reine sobre nós, Romanos 6:12, e nem nós ofereceremos a ele como escravos, Romanos 6:13. Experimentaremos a vitória sobre o pecado. Aleluia. Em quinto lugar, a santidade é progressiva. Ela não se obtém instantaneamente por meio de alguma intervenção sobrenatural. Deus nunca prometeu que nos santificaria inteiramente e instantaneamente. Na verdade, os apóstolos escreveram as cartas do Novo Testamento exatamente para instruir os crentes no processo de santificação. Infelizmente, influenciados pelo pensamento de John Wesley, que noutros pontos tem sido inspiração para a minha vida e de muitos outros, alguns buscam a santificação instantânea, ou a experiência do amor perfeito, esquecidos que a pureza de vida e a santidade de coração são advindas de um processo diário, progressivo e incompleto aqui nesse mundo. Em sexto lugar, a santificação é um processo irresistível na vida do verdadeiro salvo. Deus escolheu um povo para que fosse santo. O alvo da escolha de Deus é que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Efésios 1:4. Deus nos escolheu para a salvação mediante a santificação do Espírito. 2 Tessalonicenses 2:13. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8:29. Muito embora o verdadeiro crente tropece, caia, fale miseravelmente, ele não permanecerá caído. Será levantado por força do propósito de Deus mediante o Espírito. Sua consciência não vai deixá-lo em paz. Ele não conseguirá amar o pecado, viver na prática do pecado. Ele vai fazer como o filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Lucas 15:18. Ninguém que vive na prática do pecado, da corrupção, da imoralidade, da impiedade, e gosta disso, pode dizer que é salvo, filho de Deus, que por mais próspero que seja financeiramente, por mais milagres que tenha realizado e por mais experiências sobrenaturais que tenha tido, precisamos de santidade. E como? E a começar em mim. Tenha misericórdia, ó Deus. Esse foi o texto de reflexão sobre a santidade do blog O Tempora O Mores. Em nosso blog site Jamais Desista você vai encontrar os caminhos, os links correspondentes. Vale a pena acompanhar, seguir e aprender com eles. Então nós concluímos, nós somos o canal da Semeadora, semeando mensagem de vida para o seu coração todos os dias aqui com uma palavra de Deus, de edificação,
e de vida para você. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 12 de Levítico e veremos leis acerca do parto. Muito interessante, venha aprender conosco. Acesse nossa loja virtual www.semeadores.com.br. Também se inscreva em nosso canal do YouTube. Estamos pedindo isso a vocês, que se inscrevam em nosso canal para receber nossas atualizações, nos acompanhar e estarmos juntos. Quem vos fala é o pastor Daniel Deusdete. Um bom dia, como sempre falamos, Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus.